noite e nós vamos falar agora sobre a visão. O Abril Marrom é um mês de conscientização e divulgação dos tratamentos, das principais causas, né, da cegueira. E para essa conversa eu quero chamar a doutora Marina Rosenblatt. Bem-vinda, Marina. Obrigada, Miriam, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje, falando desse tema tão relevante no nosso meio oftalmológico. Marina, então Abril Marrom é o mês de prevenção e tratamento de doenças ligadas à visão. Eu queria que você contasse um pouco que tipo de, além de ir no oftalmologista, lógico, né? Mas que tipo de sinais as pessoas têm que ficar atentas em relação a isso? Não, esse é exato, um bom ponto, Miriam. Como assim, eu só queria reforçar o nome do mês, porque como você mesma disse, prevenção e tratamento. A gente não está falando só de tratamento, a gente está falando de como prevenir, como evitar que algumas doenças do olho causem sintomas a longo prazo. Então, se a gente para pensar, muitas doenças oftalmológicas no começo não dão sintomas. Então, por isso da importância das visitas regulares, como foi dito. E aí, uma vez que a doença vem se manifestando, os sintomas são diversos. Um muito conhecido é baixa de visão, o fato da pessoa não estar enxergando bem, e aqui entra um fato relevante, que esse mês a gente fala não de cegueira apenas, mas de baixa de visão. E o que a gente sabe, em termos mundiais, a principal causa de baixa de visão é o não uso de óculos. Então, veja só, uma coisa que é altamente prevenível e que algumas pessoas acabam não tendo acesso a esse tipo de tratamento e acompanhamento. E aí entram outras condições além da baixa de visão, que é dor no olho vermelho, tá lacrimejando, o que a gente ouve muito no consultório, cansaço no final do dia para enxergar. E aí a gente classifica, obviamente, esses sintomas. Então, se a gente fala em termos de prevalência, quais são as principais causas de baixa de visão no mundo, de cegueira? Essa questão do não uso de óculos e outras questões, como catarata, degeneração da mácula, retinopatia diabética, e todas essas cursam no fim da linha com uma baixa de visão. Então, o ponto é, não vamos esperar os sintomas, vamos fazer as visitas regulares a fim de detectar precocemente antes que seja sintomática a doença. E Marina, você falou de catarata. A catarata é responsável pela cegueira de muita gente, né? É uma doença que tem uma cirurgia, né? As pessoas podem operar a catarata, mas tem um prazo também para fazer isso, não é, Marina? Perfeito. Então, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. E essa palavra é muito importante, no sentido que é uma cegueira que você consegue tratar com a cirurgia. Então, a doença catarata ela é unicamente tratada com cirurgia, não há um tratamento clínico para isso. E não tem um limite, no sentido que ela é sempre possível de uma cirurgia. O que limitaria poderia ser, às vezes, ao paciente em si não estar numa condição clínica, uma pessoa muito idosa, que está tendo uma doença do resto do corpo, porque a gente nunca pode desvincular o olho do resto do corpo, mas do ponto de vista puramente oftalmológico, a catarata é sempre passível de um tratamento cirúrgico. E mais um dado relevante, referente à catarata, é que a maioria da população vai ter catarata um dia. Então, alguns pacientes falam no consultório, na minha família, minha avó teve catarata. Todo mundo vai ter catarata, principalmente numa idade mais avançada. É um processo degenerativo que a gente passa ao longo da vida. Então, por isso a importância da possibilidade de acesso a um serviço oftalmológico para fazer o diagnóstico e o tratamento no melhor momento. A catarata é tão bom sinal, né? Você viveu bastante e aí você tem a catarata, você cuida da catarata e segue a sua vida, que é uma cirurgia simples, né, de fazer, não é uma coisa muito complicada. Quando a gente pensa em mexer no olho, é uma coisa muito aflitiva. Sei que você que é médica tem outra visão, mas é uma cirurgia simples, né? A pessoa sai no mesmo dia, tranquilo, assim. Então, simples e tranquilo não são adjetivos que a gente gosta de usar muito para cirurgia. É uma cirurgia muito feita. Mas esse é o que a gente ouve
ouve todos os dias no consultório. Então, é uma cirurgia muito feita, com alta chance de sucesso, obviamente. E tem uma analogia que é muito boa, que a cirurgia oftalmológica ou qualquer outra é muito semelhante a uma viagem de avião. Então, existe uma chance altíssima, obviamente, de você chegar ao seu destino. Mas quando tem uma intercorrência, uma vez que a gente está lidando com um ser humano, então não é uma ciência exata, aí entra toda a bagagem de formação do cirurgião. Então, é importante que a pessoa consiga lidar com adversidades. Então, nessa racional, a gente entra com um período pré-operatório, que é importante, então vai fazer exames, ver se a pessoa está bem, se o corpo está bem, e o período pós-operatório. Mas sim, é uma cirurgia muito feita e com altas chances de sucesso, isso com certeza. Ô Marina, o André A de Ponta Cabeça T tá falando aqui no chat assim: minha visão tá só o pó da gaita. André, você tem que cuidar, porque você é muito importante aqui na nossa audiência. O que você recomenda para o André, doutora? Aproveitar, agora é o mês de prevenção à cegueira, agora é a hora para o André cuidar da visão. Então, marcar uma consulta com um médico oftalmologista para que seja feito um exame geral. Então, que inclua dilatar a pupila, que às vezes os pacientes falam, não, eu não quero dilatar a pupila, porque vai ficar embaçada a visão. É super importante, porque você não vai ver uma parte do olho se você não dilata a pupila no exame. Então, você tem que procurar tudo, não só assim, vou fazer o óculos e tchau. Tem que ser um negócio completo e regular, uma certa periodicidade deve ser adotada, não deixar chegar num ponto que isso impacta, né, na sua atividade de vida diária. O nosso ideal é que a pessoa preserve uma boa visão, inclusive em qualquer idade, ao longo de toda a vida. Olha só, pergunta da Cláudia Duarte. Oi, Cláudia. Ela fala... Eita, sumiu a pergunta dela, mas ela pergunta assim: uma lesão por toxoplasmose congênita tem reversão? É uma consulta da Cláudia, fala. Toxoplasmose é uma doença que a gente chama de endêmica no Brasil, muito prevalente, diferente de outros países. A toxoplasmose congênita é uma condição que se desenvolveu no intraútero, enquanto essa pessoa ainda estava na barriga da mãe dela. Se a gente tem uma fase de cicatriz, que é provavelmente o caso da Cláudia, uma vez que ela é uma adulta, muitos anos se passaram desde então, ainda a ciência não consegue reverter a baixa de visão dessa condição se ela acometeu o centro da visão. Então, o mais comum em termos de toxoplasmose é que atinja a retina. Retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica. Se você tem uma cicatriz nessa região, são células que ainda a ciência não consegue regenerar. Mas, assim, tudo muda em termos de medicina e o que é verdade hoje não é verdade amanhã. E por isso que é tão, assim, apaixonante exercer a medicina. Maravilhoso. Ó, o André tá falando que tem medo de consulta médica. André, tem medos que a gente tem que enfrentar, porque depois ficar com a visão ruim mais para frente é pior, né? Então é melhor enfrentar logo. Doutora Marina Rosenblatt, queria agradecer demais a sua participação aqui no almoço hoje. Eu que agradeço, um prazer enorme. Boa tarde a todos, aos ouvintes, e obrigado, Miriam, pela oportunidade. Eu que agradeço. Um abração, Marina. Até mais. Tchau, tchau.